Anos mais atrás, são ter Fullmetal Alchemist, Fullmetal Alchemist Brotherhood. Esses são mais contemporâneos, né? São dos anos 2000. Esses mais também contemporâneos. Também tem Avatar, de Angra. Eu gosto de... Não é anime, mas... desopilar um pouco a mente, né? Então, vamos dar continuidade aqui, ó. Eu soube que em seu representatividade do LGBT. Não entendi, sabe? Não é importante, não. Tudo bem. Tudo que se vem de informação, de dica, é importante. Então, ó, professor, diga. Eu não consegui enviar a última atividade porque estava dizendo que seu e-mail estava lotado. Isabelle, não envia para aquele e-mail, não, tá? Me envia para cá, vou botar no chat. Esse da escola é ruim, ó. Envia para esse daqui, eu vou botar no chat, ó. jorgequímico@yahoo.com.br. Pode enviar por esse daqui que eu recebo, tá? Anota ele. Envia por ele que eu recebo. É melhor, tanto para mim quanto para vocês, porque esse da escola, eu não tenho nada, gente, lá no da escola, nada. Eu apaguei tudo, mas continuo com essa informação de que tá lotado, de que tá cheio. Eu não sei o que é isso. Tá? Então, eu vou espelhar para vocês umas questões. Hoje eu vou fazer uma coisa diferente, eu vou espelhar é só as questões do livro, Sara. Acho que eu não me recordo da página. Não vou mentir para você, não me recordo da página, mas não tem importância, a participação de vocês está contando muito mais. Eu coloco essa atividade para vocês treinarem, né, para vocês verem o que é uma ligação covalente, para vocês definirem como é que é essa ligação, como é que ela funciona, a questão aí das formações de Lewis, né, que nós temos a estrutural, nós temos a molecular e nós temos a eletrônica. Eu vou fazer ainda hoje também sobre isso. Tá? Então, não tem assim, não se preocupe não, que a participação está muito mais importante do que a questão das atividades, até porque eu sei que vocês estão com dificuldade para poder enviar esses materiais, inclusive já falei com a Maju sobre isso, né, sobre essa dificuldade que vocês estão tendo. Então, vamos aqui dar continuidade à nossa revisão, nossa prova já é na próxima semana, né, eu acho que vocês já estão vendo já conseguem ver o que eu espelhei aí, vocês conseguem ver? Estão conseguindo visualizar? Então, essa questão, ela vai pedir que a gente faça algumas relações diretas com o que ele está pedindo aí, ó, em relação às ligações, ó. A fórmula estrutural da água oxigenada é a estrutura, né, ó. Hidrogênio, oxigênio e hidrogênio. Fornece as seguintes informações. A molécula possui 2 átomos de oxigênio ligados entre si, e cada um deles está ligado a um átomo de hidrogênio, né, ó. Cada um deles está ligado a um átomo de hidrogênio. Com a informação dada a seguir, escreva a fórmula estrutural de uma molécula. Escreva a fórmula estrutural de uma molécula com as seguintes características. Perdão. Possui 2 átomos de nitrogênio ligados entre si, e cada um deles está ligado a 2 átomos de hidrogênio. Há um par de elétrons ligados em cada átomo de nitrogênio. Então, o que a gente tem que fazer? Vamos para os dados da questão. A questão diz para a gente que são dois nitrogênios, né? Ó. Então, a gente já começa a fazer a representação. O nitrogênio, nós sabemos que o nitrogênio, ele é da família 5, né? Ó, ou da 15, como queiram, né? Ele tem quantos elétrons, então, na camada de valência? Ele tem 5. Para 8, faltam 3, né? Falta fazer um compartilhamento de 3. Se eu tivesse só trabalhando direto com outro nitrogênio, eu poderia fazer a representação deles assim, só. Uma ligação tripla, né? Ó. Seria um compartilhamento de pares de elétrons entre eles. Porém, a questão fala da presença de 2 hidrogênios para cada um, né? Então, eu vou ter hidrogênio ligado aqui e vou ter hidrogênio ligado aqui. Tá? Então, eu tenho que relacionar não mais com essa nuvem aqui, ó, como eu coloquei no início, mas com a presença desses 2 ligantes. Então, nessa relação, se eu tiver dúvida quanto à estrutura, tá? Se eu tiver dúvida quanto à estrutura, eu posso fazer na forma eletrônica, né? Ó, eu posso ver como é que eu vou fazer o compartilhamento desses elétrons. Eu posso compartilhar eles de maneira diferente.
Então, veja, eu vou colocar aqui o nitrogênio, ó. Vou colocar ele colorido para ficar mais fácil. Vou colocar esse daqui de preto, tá? Vou pegar o outro, vou colocar de vermelho. Vou colocar eles aqui próximo, lado a lado, justamente porque eles são iguais, né? Então, esse daqui, esse da minha esquerda, ele tem as suas quantidades de elétrons. Mas veja como é que eu vou colocar os elétrons dele. Eu vou colocar um elétron aqui. 1, 2, 3, né, ó. 4, 5. Vou colocar assim, ó. Não é, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Coloquei a quantidade de elétrons que ele tem. Faço a mesma coisa para o outro nitrogênio. Tá? Vou fazer a mesma coisa. Só que agora de vermelho eu vou colocar aqui, ó. 1, 2, 3, né, ó. 4, 5. A questão diz que nós temos 2 nitrogênios que se ligam, cada nitrogênio está se ligando diretamente a dois hidrogênios, não é isso? A questão está falando isso. Deixa eu só apagar essa outra informação, porque eu vou precisar de espaço. Então, veja, se eu vier direto para cá, para a eletrônica, lembrando que isso daqui é a formação eletrônica de Lewis, eu posso fazer as ligações e tentar aqui já estabilizar seguindo a regra do octeto. Não posso, ó? Então, veja, eu vou ligar direto aqui, ó. Vou ligar direto aqui, ó. Os elétrons que estão sendo compartilhados, né, ó. Compartilhei os elétrons com os dois. Nesse compartilhamento, eu pergunto a vocês, dessa maneira, os nitrogênios estão estáveis? Não. Por quê, professor? Porque ele só ficou com quantos elétrons? Com 6, né, ó. Conta comigo, bem que o pretinho, ó, conta comigo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, não é, ó? 5. E esse daqui, 6. Então, 6 elétrons. Do mesmo jeito aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Do mesmo jeito, eles ficaram apenas com 6 elétrons. Eles precisam ficar com mais, né? Lembra que o nitrogênio, ele precisa de 3 elementos, de 3 ligações para poder se estabilizar. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos colocar hidrogênios, né? Ó. Os hidrogênios eu vou colocar de outra cor. Vou colocar de verde. Os hidrogênios eu vou colocar aqui, ó. Um hidrogênio aqui. Um hidrogênio aqui. Outro hidrogênio aqui. E outro hidrogênio aqui. Vou fazer o compartilhamento dos seus elétrons. Então, tem um elétron aqui desse hidrogênio. Tem um elétron desse outro. Né, ó. Um elétron de um elétron do outro. Tem aqui também, ó, os elétrons de cada hidrogênio. E agora o que é que eu faço, gente? O que é que eu faço? Eu vou ligar, não é, ó. Então, ó, não tinha só 1, 6, 7, né, ó. E com esse daqui, ó, 8. Repetindo, ó, 6, aqui, ó, 6. Não, 6, 7, tá aqui, ó, 8. No compartilhamento com esse outro. Do mesmo jeito vai ser esse, ó. 6, 7, 8. Então, a fórmula eletrônica, essa daqui é a fórmula eletrônica. Que aqui está mostrando os elétrons, né? Ó. Aqui é a forma eletrônica, eu vou abreviar aqui. Essa forma eletrônica vai me dizer como é que funciona a forma estrutural, que é o que a questão quer. A questão pede que a gente represente a forma estrutural. Então ficou fácil, né? Ó. Se eu vi a maneira como eles estão ligados, agora eu posso fazer a questão, a forma estrutural. Eu vou fazer toda de azul. Então vai ficar um nitrogênio aqui, outro aqui no centro. Tem hidrogênios e hidrogênios ligados nas pontas, né? Eu tenho hidrogênio aqui na ponta, tenho hidrogênio aqui embaixo, hidrogênio aqui embaixo, hidrogênio aqui na ponta. E aí, acabou a questão, tá? Essa aqui é a nossa resolução. Forma estrutural da molécula como ele tinha pedido pra gente, tá? Não entendi, repete, por favor. No livro, Essa questão é do livro, eu tirei dela. Deixa eu ver, Sara, se é a página, não me recordo agora. Eu vou ter que abrir aqui vou abrir o sistema, tá? Não se espantem com qualquer coisa que vocês estão vendo. Tipo aí o quintal de casa, vocês viram a foto aí, né, do quintal de casa. Então, eu vou entrar aqui no nosso livro para dizer mais ou menos a página que eu tirei essa questão.
Aqui no plural, a gente vem aqui nos livros digitais, é assim que vocês usam também, né? Vocês podem usar também esse daqui. Então, abro o livro digital, e aí eu vou aqui abrir o livro para ver qual foi a página que eu tirei isso daqui. Sei que todos esses exemplos que eu tirei são do livro, são relacionados ao livro. Então, o nosso livro é esse, né? Nosso livro é esse conectivo, não preciso disso, vou fechar. Vou procurar aqui onde eu encontro a página próxima em relação ao conteúdo, ligações covalentes. Ligações covalentes, bora achar, professor, o tempo está passando. Os meus queridos alunos precisam assistir sua aula direitinho. Então, a ligação covalente é a página 257, a gente vem aqui. Pronto, a gente viu essa parte aqui, eu trabalhei essa parte, ó, mostrando a questão das ligações, né, que são entre ametais, né, ligações covalentes, inclusive tem aqui, as minhas tinturas ainda estão por aqui, né, a questão dos elétrons compartilhados, a forma eletrônica, como eu mostrei para vocês, a forma estrutural, que é justamente as ligações, não é, ó. Aqui alguns exemplos, deixa eu ver se é para cá, se é essa página aqui, tem algumas relacionadas, mas ainda não é essa daqui, não. Então, dá para vocês... Se eu não me engano, foi essa página que eu pedi como atividade, 265, 266, se eu não me engano. Eu não me recordo, mas eu não estou cobrando isso de vocês, não, tá? Usem muito mais para treinar. Usem essa parte 265, 266 para vocês treinarem, tá? O qualitativo de vocês já está garantido, não se preocupe, tá? O qualitativo já está garantido. Ok? Então, Sara, eu vou ser muito sincero para você. Eu peguei aleatório. Não vou te dizer, não vou conseguir te dizer as páginas, não, de onde eu peguei, não, tá? Mas eu peguei aleatório. Bora continuar, tá bom? Aí, qualquer dúvida que você tiver, você pode me interromper, tá ok? Qualquer dúvida que você tiver, me interrompa. Então, nesse caso aqui, a parte que nós fizemos é a parte toda eletrônica, e essa daqui é estrutural, do jeito que a questão disse, ó. Vamos lá, escreva a fórmula estrutural de uma molécula com as seguintes características. Possui 2 átomos de nitrogênio, tá aqui, ó, 2 átomos de nitrogênio, ligados entre si, ó, tá ligados entre si, e cada um deles está ligado a 2 átomos de hidrogênio, ó. Não é isso? Ó? Então, por exemplo, se eu tivesse perguntado bem aqui, que tipo de ligação covalente nós temos? Nós temos ligações covalentes simples. Nós temos quantas ligações covalentes simples? 1, 2, 3, 4, 5 ligações aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 ligações covalentes simples. Sobrou par de elétrons? Sim, ó, aqui, ó. 2 pares de elétrons sobraram, ó, dos nitrogênios, tá vendo, ó? E quantos elétrons foram compartilhados? Se caso você se depare, você vai fazer lá a prova do Enem e pergunta quantos elétrons são compartilhados. Os elétrons compartilhados são todos esses que estão aqui representados, ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Foram 10 elétrons compartilhados. 10 elétrons fazem aí o compartilhamento e a estabilização dessa molécula, né? Então, está estabilizada justamente por isso. A sobra de 2 pares de elétrons para cada nitrogênio, e aí nós temos a forma estrutural. A questão não pede isso, né? Quantos elétrons são compartilhados, né? Quantas ligações existem covalentes, só quer que a gente faça a representação da forma estrutural dessa ligação entre 2 nitrogênios. Tudo bem? Vamos prosseguir aqui. Nessa segunda, as ligações, essa daí não vai estar no livro, não. Essa daí foi da minha cabecinha que saiu, tá? Então, tem questões aí que tirei da minha cabeça. As minhas ideias aí. Então, a ideia onde eu vou querer que vocês façam, siga a regra do octeto, as ligações químicas são classificadas em ligações iônicas, ligações covalentes e metálicas. As ligações iônicas você já conhece, nós trabalhamos muito bem, que é justamente a ligação entre metal e ametal, né? Se eu ligo um metal com ametal, eu estou fazendo ligação iônica. E lembrando que essa ligação iônica é ligação forte, a interação é frontal, a interação é direta, também conhecida como energia eletrostática, porque nós temos o cátion e nós temos o ânion, né? O cátion ganha ou o cátion perde? O cátion vai perder, né, não? O cátion é o metal. Quem vai ganhar é o ânion, que é um ametal, né? Então, nós temos a ligação frontal de cargas opostas. As cargas opostas se atraem. Nas ligações covalentes é o contrário.
nós temos a atração, nós temos ligação entre elementos da mesma natureza, como, por exemplo, os metais. Então, nós vamos ter o quê? Cargas muito parecidas ou iguais, né? Muito parecidas ou iguais, fazendo aí uma aproximação, e essa aproximação nós chamamos de atração e repulsão mútua, para que essa ligação aconteça. Vocês lembram que eu mostrei até um gráficozinho que tem aqui uma decrescente, né? Cai aqui e mostra a ligação acontecendo, onde tem um limite máximo de aproximação, inclusive. A Sara me perguntou porque estava em PM, né? Que é o picômetro, né? Lá a distância entre os átomos de hidrogênio, que eu tinha colocado lá como exemplo, né? Então, aquela distância é 74 picômetros, que corresponde aí 10 a menos 12 metros, caso você precise fazer alguma transformação. E a ligação metálica, gente, é muito parecida com a ligação covalente, só que ela se diferencia da covalente porque é a ligação entre metais. Os metais vão se unir, né? Então, eles se unem sem ter repulsão. Por que, então, professor? Por que eles não têm repulsão que nem existe com os covalentes? Porque os seus elétrons são chamados de mar de elétrons, ou nuvem de elétrons. Então, por que, por exemplo, por que os metais, a maioria dos metais, são atraídos por ímãs? Porque os elétrons dos metais estão girando em todos os sentidos. Eles não têm um único sentido para fazer a sua movimentação. Eles se movimentam em todos os sentidos. Então, eles são atraídos por ondas eletromagnéticas, como, por exemplo, os ímãs, né? Então, 90% dos metais, eu digo 90%, porque você vai ver que tem metal, né, que não são atraídos, inclusive metais quando são formados em liga. O que é a liga, professor? Por exemplo, você tem aí um anel 18 quilates, né? Esse anel 18 quilates, ele é uma liga, porque eu já falei isso até para vocês. O metal, uma das características dos metais é a maleabilidade, né? Ele tem que ser maleável. Só que o ouro, ele não é maleável, tá? Ele precisa estar ligado a outros metais para ter maleabilidade. Então, é formado uma liga. Então, esse ouro 18 é uma liga. É a junção do ouro com cobre e a prata. Então, nós formamos liga. E essas ligas vão dar mais resistência, vão dar mais maleabilidade, enfim. Essa é a natureza dos metais, tá? E é o que eu quis dizer para vocês. Vamos só relembrar a regra do octeto, que é 8 elétrons na camada de valência, não esquece disso. Óbvio que nós temos as exceções. Quem são as exceções, professor? Nós temos aí a família do hidrogênio, a família dos metais alcalinos terrosos, e o boro, por exemplo, a família do boro, todos eles se estabilizam com 6 elétrons, não com 8. Já a família 2, só com 2. E a família 1, apenas 1. Ele tem um que é mais 1, para se igualar a um hélio, né? Para ficar igual ao hélio. Então, vamos ao que a questão quer. Daí fala sobre a história, né, do regra do octeto. Então, observe as moléculas e faça a classificação das ligações existentes entre os elementos formadores de cada molécula e demonstre a fórmula estrutural, no caso aí, seguindo a regra do octeto. Então, a gente vai pegar e vai demonstrar a fórmula de cada um seguindo a regra do octeto. Não é verdade? Ó? Vamos classificar as ligações, vamos dizer se é ligação iônica, se é covalente, se é metálica, né? E aí vamos fazer a forma estrutural de cada um. Deixa eu abrir aqui a minha mesa digitalizadora. Então, vamos começar com a água, né? Ó. A água, nossa conhecida, né? A água, ela tem um oxigênio como o átomo central. O oxigênio, eu vou colocar aqui a forma eletrônica para ficar mais fácil vocês verem, né? Ele vai sobrar 2 pares de elétrons em cima, não esquece disso, falei para vocês já sobre isso. E aqui as ligações diretas com os hidrogênios, ó. Aqui embaixo, vocês estão vendo. Tem um azul ali em cima que está atrapalhando a visão de vocês, né? Bem aqui perto do... Então, tem outro mais ou menos aqui. Então, veja. Quando eu vou fazer a ligação com hidrogênio, quando eu vou ligar os hidrogênios, para poder estabilizar, vai ficar um hidrogênio aqui, que tem aqui o seu elétron, e fica outro hidrogênio aqui, que também tem aqui seu elétron. Quando eles se ligam, eles vão fazer isso daí, né? Ó, o compartilhamento, né? Ó. Por quê? Se o oxigênio já tem 6 elétrons, para 8 falta 2. Então, ele faz esse compartilhamento. Então, essa ligação existente entre oxigênio e hidrogênio é ligação o quê? Covalente, né? Ó. Essa ligação aqui é covalente. Por que é covalente? Porque é a ligação entre a metais, né? Ó. E como é que seria a estrutura aí, professor, então? É covalente, mas como seria a estrutura? Diga aí pra gente. Então, a estrutura, essa parte estrutural, é muito simples.
Deixa eu voltar aqui, porque baguncei aqui o sistema. Mexi aqui, tá? Vocês estão vendo a imagem azul, né, do fundo aí, né? Não era isso que eu queria, não. Bagunçou aqui o que eu tô querendo fazer. Esse negócio de tecnologia mexeu com minha estrutura. Vamos ver se vai dar certo agora. Ficou alto, vocês não estão vendo, né? Deixa ele ficar aqui sobreposto. Pronto, né? Pronto. Então, a estrutura dela, eu fiz aqui a eletrônica, não precisava fazer, mas eu fiz para vocês terem ideia do que eu estou falando. Então, a estrutural dela vai ser assim. Hidrogênio, sobra de 2 pares de elétrons aqui em cima, ó. Não esqueça nunca disso. Sobra de 2 pares de elétrons que fica em cima da molécula. Quer saber de um? Eu vou apagar aqui, tá? Vai ficar melhor para eu botar a parte estrutural. Então, oxigênio no centro. Oxigênio é o átomo central. Então, tá aqui o oxigênio, átomo central, hidrogênios ligados a ele. E aí nós temos aqui os pares de elétrons que sobram. 2 pares de elétrons sobram na molécula. E aqui nós temos o que? Ligações covalentes, né? Ó, ligações covalentes. Aqui é covalente. Vamos para o NH3. O NH3 é do mesmo jeito, só que é o quê? É da família dos nitrogênio. É ele quem manda, né? Na família. Então, ele tem 5 elétrons na camada de valência. Consequentemente, se ele tem 5, ele precisa ficar com 8 elétrons para poder se estabilizar. Né? Então, ele vai se ligar a 3 hidrogênios, né? Do jeito que está feito aí, ó. Então, fica fácil. Como eu sei que o hidrogênio só precisa de um elétron, então ele está se ligando assim, ó. Está se ligando dessa maneira, estruturalmente falando, né? Ó. A ligação deles é essa. Então, do mesmo jeito que foi aqui o da água, o da amônia é também ligações covalentes. Por quê, professor? Porque são ametais, né? Ligação covalente aqui, ó, é ligação entre ametais. Não esquece disso. Ligação covalente, ligação entre ametais. Então, como é que seria agora essa do oxigênio? Como é que seria a estrutural do oxigênio, professor? Se eu tenho 2 oxigênios aí na molécula, então como é que eu faço a relação com ela? Então, é do mesmo jeito. Se são iguais, você já sabe, se são iguais, são covalentes. Então, tu vai ver o compartilhamento entre eles, né? Eu não vou fazer a parte eletrônica, porque eu vou mostrar aqui a ligação dupla acontecendo, né? Ó, porque eu teria aqui hidrogênio, ó, elétron daqui, ó, com elétron do outro, né? Ó. Eles se ligariam assim, né? Ó, frontalmente, ó. Só para a gente fazer aqui um parâmetro do que eu estou falando. Óbvio que eu vou ter os elétrons aqui ainda, né? Que sobraram, né? Os 6, porque cada um tem 6. Vou ter os elétrons que sobraram aqui. E aí a ligação acontece, né? Nesse caso, eu não quero a eletrônica, eu quero apenas a estrutural, então vou colocar aqui a ligação presente nesses dois oxigênios, né, que vai ser ligações duplas entre os oxigênios, ó. Então aqui, se são iguais, que tipo de ligação é essa, gente? Se são iguais, ligação o quê? Ligação covalente, né? Ligação covalente, se são elementos iguais, ligação covalente, se são elementos que têm características parecidas, ligações covalentes, ou seja, ligações entre ametais. Eu não tenho metal nenhum aí para poder dizer que eu tenho a ligação ou metálica ou iônica, não é? Eu não tenho nenhum desses dois para poder fazer essa representação. A outra estrutura é do HCl, vamos ver. O HCl aí, vou botar aqui um tracinho para... O HCl tem a presença do hidrogênio, né, ó, e tem o cloro ligado a ele. Só que o cloro só precisa de um elétron, então eu vou representar com essa ligação simples, ó. Eu tenho 7 elétrons no cloro. Ele vai compartilhar um do hidrogênio. Só que tome cuidado. Essa ligação aqui entre cloro e hidrogênio, ela não é uma ligação metálica. Não é uma ligação metálica e muito menos iônica. Ela é uma ligação covalente. Por quê, professor? Por que a ligação covalente, se eu olho na tabela periódica e vejo o hidrogênio na família dos metais alcalinos? O senhor não está equivocado, não, professor? Não. O hidrogênio não é metal. Já falei isso para vocês. Hidrogênio não é metal, né? Então, aqui é a ligação covalente.
Hidrogênio não é metal. Hidrogênio é quem, gente? É um ametal que tem a capacidade de assumir a carga de um metal. Só isso. Mas a natureza dele, a natureza é de um ametal. Ele tem a carga negativa, tá? Como todo ametal. Então não pode esquecer desse tipo de relação. Então, se você encontrar um HCl, um HBr, um HI, você está falando de ligações covalentes, tá? Embora a interação dela seja forte, a chamada interação do íon dipolo, que depois, quando estivermos falando de interações, né, que é a parte de geometria, nós vamos entender o porquê dessa ligação ser uma ligação forte. Então, só não esqueça que hidrogênio não é metal. Hidrogênio não é metal. Então, se eu tenho uma ligação entre metais, eu tenho uma ligação covalente, né? Eu tenho uma ligação covalente. Só não esquecer desse pequeno detalhe. Vamos prosseguir. O KBr, do mesmo jeito, ó. O K é o potássio, né? Que a gente conhece como potássio. E ele vai estar ligado direto, ó, com apenas uma ligação covalente simples, ou é covalente ou é iônica? É covalente ou é iônica, hein? Me digam aí, essa ligação aqui, ela vai ser covalente ou ela vai ser iônica? Quem é esse cara aqui, o potássio? Ele é um metal ou ele é um ametal? O potássio. Potássio, é metal ou é ametal? Quem sabe me dizer isso? Quem sabe me dizer? Metal ou ametal, o potássio? Oi? Metal. Ele é um metal, né? Ele é um metal, então vou colocar o Mzinho. Falhou. Não entendi. Não entendi. Mas tudo bem, é um metal, né? Sim, fala. Agora eu vou calar, para você falar. Fala. Bromo é metal. Ah, sim, tá certo. E o bromo é que é um metal. Então, o que é que vai acontecer quando eu ligo metal com a metal? Que tipo de ligação nós temos? Ligação metálica. Não. Ligação iônica. Só vai ser metálica se fosse, por exemplo, ó, ferro com ferro, né? Ó. Ou sódio com ferro. Aí sim, né? Aí nós temos ligações metálicas, né? Porque é entre metais, né? Entre metais. Aí aqui seria metálica, mas não é o que nós estamos falando ali, tá? Aqui é iônica. Aqui é ligação iônica. Ligação de um metal e um metal é ligação iônica. Ligação entre ametais, ó, porque aqui é um ametal e aqui também. Então, ametal com ametal, ligação covalente. Não esquece disso, tá? Ligação covalente. Pessoal, esse material que eu estou fazendo aqui para vocês, ele vai estar em PDF lá no sala de aula, tá? Se vocês entrarem no sala de aula, você já vê algum material do pessoal do nono ano da outra unidade, mas vocês podem pegar o específico de vocês. É a mesma coisa, mas se vocês quiserem, vocês pegam o específico de vocês que eu vou colocar hoje à tarde no sala de aula, ok? Então tá aí feita essa questão. Questão um pouco trabalhosa, que nós temos que fazer as estruturas, é o que é pedido, e aí nós temos a resolução, tá? Vamos passar para uma outra questão. Vou passar aqui para outra questão. Dióxido de carbono é um gás, né? Um gás X, essencial ao globo terrestre. Sem a presença desse gás, o globo seria gelado e vazio. Porém, quando ele é inalado em concentração superior a 10%, pode levar o indivíduo à morte por asfixia. Esse gás apresenta em sua molécula quantas ligações covalentes? Ele pergunta, quantas ligações covalentes? Aí outra pergunta. Represente as fórmulas de Lewis e diga quantos elétrons foram compartilhados. Perdão, pessoal. Então, essa fórmula que nós temos aí, CO2, já é a chamada fórmula molecular. Então, já mostrou uma das estruturas de Lewis para a gente. Ó. O CO2 que ele está mostrando aí, esse CO2 aqui, já posso aqui colocar em parênteses que é a fórmula molecular. Né? Fórmula molecular. Que é justamente a fórmula onde está dizendo para a gente aí quantos elementos existem na molécula. Tem um carbono para 2 oxigênios. A outra estrutura, que nós chamamos de estrutura eletrônica, eu vou fazer aqui de vermelho, para diferenciar uma da outra. Eu vou pegar
o carbono como átomo central. Professor, por que o carbono é átomo central? Porque ele está em menor quantidade. Você vai ver aqui que nós temos dois oxigênios e um carbono. Então, ele vai ser o átomo central, porque ele está em menor quantidade. Então, eu vou colocar aqui, ó, carbono. E eu vou lembrar o seguinte, que o carbono, ele tem 4 elétrons na camada de valência. Esses elétrons eu vou colocar assim, ó, parelhados. Por que, professor, parelhados? Para evitar a repulsão dos iguais. Então, eu tenho 2 oxigênios, gente. Os 2 oxigênios não podem ficar juntos. Não podem ficar próximos. Eles têm que ficar bem distantes. Então, aí você já consegue ver o que nós chamamos de geometria molecular. A geometria molecular é justamente isso. Evitar a repulsão dos pares de elétrons. Evitar a repulsão dos seus ligantes. Então, os ligantes não podem estar próximos, justamente porque vai haver repulsão dos iguais. Os iguais tendem o quê? Tendem a se repelir, a se afastar. Então, se eles se afastam demais, a ligação não acontece, então a molécula deixa de existir. Então, nesse caso aí, nós vamos colocar dessa maneira esses elétrons, e vou colocar aqui os oxigênios de amarelo. Não vou mexer no amarelo, vou mexer no amarelo hoje. Então, vou colocar aqui os oxigênios de amarelo aqui do lado. Ó. Vou colocar um oxigênio aqui, e vou colocar um oxigênio aqui. Cada qual com sua quantidade de elétrons. Então, aqui eu tenho um elétron aqui, tem outro elétron aqui. Aqui também, ó, tem um elétron e aqui tem um elétron. Lembrando que o oxigênio tem 6 elétrons na sua camada de valência. Tá, ó. Não vou conseguir colocar os elétrons da parte de fora ali, ó, porque cortou a minha folha, vai parar ali, né? Deixa eu só tentar, pronto, dá para colocar aqui, ó, os outros 2. Para fechar aí o octeto, né? Pronto. Então, como é o compartilhamento, o seu carbono é o átomo central, e ele tem 4 elétrons na camada de valência, ele precisa ficar com 4 para fechar os 8, né? Para ficar com 8, octeto. Então, ele vai lá, bora lá. Bora compartilhar agora, ó, 4. Vou aumentar aqui para poder ficar bem bonitinho a minha ligação. 4, 5, 6. 4, 5, 6, tá vendo? Ó? Vamos fazer com o outro lado. Vamos fazer aqui com o outro lado. 7, 8. E, consequentemente, eu estabilizando o átomo central, eu estabilizei os ligantes. Porque se eles têm 6 elétrons cada um, com os 2 que ele compartilhou aqui com o carbono, já estabilizou. Com os 2 que o outro compartilhou com o carbono, também estabilizou. E vocês notam o seguinte, que aqui no átomo central, vou botar assim, ó, AC, né, átomo central, não houve o quê? Sobra de pares de elétrons. Por isso que você está vendo aí, ó, essa forma linear, essa geometria linear. Então, quanto mais afastado é os ligantes, melhor para a estabilização da molécula. Então, essa daqui é a fórmula eletrônica, não é? Ó? A fórmula eletrônica da molecular que nós temos ali. Né? Então, eu vou colocar aqui, ó, fórmula eletrônica. Vocês estão calados. O que houve? A forma eletrônica aí. E vamos formar a estrutural, né? A estrutural é mais fácil, que é para mostrar a estrutura que nós vimos lá. Então, vai ser assim a estrutural. Carbono no centro, 2 ligações duplas para um lado, para o outro, e os 2 oxigênios aqui, ó. Então, essa aqui, eu vou colocar aqui na chavezinha, é a fórmula estrutural. Aqui é a estrutura, não é? Aqui é a estrutura, é o tipo de ligação que existe entre carbono e oxigênio. Então, vamos para as outras perguntas que a questão faz. Né? Ó, nós fizemos aqui a parte de Lewis, lembrando que aqui são as estruturas de Lewis, vou até colocar aqui, ó, abrir um parênteses bem grande aqui, ó. Aqui são as estruturas de Lewis, né? São as estruturas de Lewis que nós precisamos saber. E ele quer saber o quê? Quantas ligações covalentes existem, né? Ó? Quantas ligações covalentes existem aí? Me diga aí quantas existem. Então, existem 2 ligações covalentes duplas, né? Ó? 2 ligações covalentes de que tipo? Dupla, não é? 2 ligações covalentes, o quê? Dupla. Vou colocar assim entre parênteses, ó.
Então, nós temos aí as duplas, né? Duas duplas como representação. Qual é a outra pergunta que ele fala? Quantos elétrons foram compartilhados? Vamos olhar lá na eletrônica aqui, ó. Bora olhar para a eletrônica, ó. 4, não é? Ó, 4. 4, 5, não é isso, ó. 6, 7, 8, né? Então, 2, 4, 6, 8. Então, 8 elétrons compartilhados. 8 elétrons foram compartilhados, 8. Justamente esse que eu mostrei para vocês. Né? 8 elétrons compartilhados. Parece um N, mas é um R, tá, gente? Então, nós temos aí a resolução da questão. Trabalhosa também, porque tem que fazer as estruturas, mas é assim que nós vamos fazer a resolução dela, tá bom? Assim que é feita a resolução dela. Ok? Vamos prosseguir para a próxima questão. Minha visão está meio turva, acho que é fome. Né? Hoje eu não tomei aquele café reforçado, mas é assim mesmo. Vamos analisar essa questão aqui. Essa questão ela está relacionada à camada de valência. Nós vamos ver quais são as camadas de valência que condizem com a verdade. Quais são as camadas de valência que são verdadeiras. Então, veja aí, ó. Ele pede para a gente analisar. E olhem para cada um, né? Quais estruturas representam corretamente a camada de valência e faça a fórmula molecular da ligação entre o sódio e o carbono. Então, nessa primeira estrutura aí, será que está correta essa camada de valência do sódio? Veja que nessa primeira ele está me dando a família, né? A família 1. Então, família 1 aqui, ó. O sódio, está correto dizer que ele tem quantos elétrons? 6 elétrons? Isso é verdade? Sódio tem 6 elétrons? O que vocês acham? Condiz com a verdade essa informação? Não, né? Então, o ideal do sódio seria apenas um, ó. Seria só uma bolinha aqui, ó. Só um elétron. Então, esse cara aqui, ó, você pode cortar ele, tá fora. Tá errado isso daí. Né? Não condiz com a verdade que nós conhecemos da valência dos elementos. Naquela família 2 ali, ó. Tá em algarismo romano, mas ele tá me dando um magnésio. O magnésio da família 2. Então, se ele é da família 2, ele tem quantos elétrons na camada de valência? Ele tem 2, né? Então, tá correto, né? Então, essa valência aí tá correta. Então, eu tenho um elétron aqui, ó, desse jeito mesmo, ó, do jeito que tá lá, ó. E tem um elétron aqui, justamente porque não vai sobrar par de elétrons no átomo central. Na outra aqui, na terceira, ele tá dizendo que é o ferro 3. Tá? Ó, na terceira, ele tá dizendo pra gente que é o ferro 3. Então, 1, 2, 3. Então, está dizendo que eu tenho 3 elétrons na camada de valência. Mas você olha para esse ferro aí, você vê 3 pontinhos? Você vê 3 pontinhos no ferro? Não, está dizendo que é só um, né? Então, tinha que ter 3 pontinhos, que é o ferro 3. Então, veja, ó. 1, 2, 3. Lembrando, gente, que o ferro é um metal de transição. Ele tem 2 NOx. Oi, diga. Diga, alguém falou? Então nem precisa resolver, né? Se ambos foram a metade justa. Eu não consigo ver o chat de vocês, tá, gente? Vocês me perdoem. Eu não consigo ver depois do chat, porque eu fico com a tela alternada. Então, muita coisa que vocês escrevem que eu não consigo ver. Porque não faz barulho, né? Que vocês estão conversando no chat. Desculpe, tá? Viu, Sara? Perdão, não vi a sua informação. Mas é isso mesmo, né? Nem precisa resolver se ambos forem a metais, né? Você já sabe dizer, você já consegue dizer sem precisar fazer a estrutura, né? Mas voltando aqui, tá? Voltando aqui. Então, no caso, o ferro tá errado, né? Ó. Então, se no ferro tá errado, então isso daqui também vai embora. Ó. Você não precisa colocar ele na representação. Não é isso? Vamos para essa família 4 aí. Família 4. O que é que diz na família 4? Nitrogênio. Aliás, família 4. Assim, a numeração, né? 4. Está falando do nitrogênio. Está dizendo que o nitrogênio ali tem 5 elétrons. Está correto? Está correto dizer isso? A família do nitrogênio tem quantos elétrons na camada de valência? Tem 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então é verdadeiro, né? Ele tem 5 elétrons, então é verdadeiro. Condiz com a verdade na camada de valência.
Então, vamos ver o outro aqui. Deixa eu apagar aqui esse ponto. O último lá, ainda tem o 5, né? O 5 é o 5 é o carbono, né? 5 é o carbono. Vou colocar aqui, ó. Um Vzinho do 5, carbono. Vamos ver quantos elétrons ele está representando aqui. Está representando 6 elétrons. Tem 6 elétrons o carbono? Nós acabamos de resolver uma questão com carbono, não foi? A gente viu que o carbono tem quantos elétrons na camada de valência, gente? Tem 4 elétrons. Então, seria aqui, ó. São 4 elétrons, ó. 1, 2, 3, 4. Ficou um elétron bem grandão aqui, né? Mas tem nada não, tá? 1, 2, 3, 4. Então, esse daqui também está fora, né? E tem o último lá, que é um gás nobre, que é o xenônio, né? Aqui na sexta informação é o xenônio. O xenônio é um gás nobre. Se ele é um gás nobre, eu vou perguntar, eu quero ouvir, para eu ficar bem feliz. Quantos elétrons um gás nobre tem, gente, na camada de valência? Vou até fechar os olhos. 8, né? Se vocês quiserem dizer 8, não é isso? 8 elétrons na camada de valência. Então, vamos contar. Vamos ver se está certo. 2, 4, 6, 8. Opa! Tá correto, né? Ó. Então, 2, 4, né? Ó. 2, 4, 6, 8 elétrons na camada de valência. Todos os gases nobres, com exceção do hélio, possuem 8 elétrons na camada de valência. Então, quais são os que estão corretos aí com a verdade? É o 2, é o 4 e é o 6. Esses são os corretos. Mas está faltando fazer a representação da forma molecular, né? A forma molecular que ele quer que a gente faça aqui é da ligação de sódio e carbono, né? Ó. Então, vamos colocar aqui um tracinho para poder separar. Então, se é o sódio, ele é da família 1, não é? Então, ele quer ganhar ou ele quer perder elétron, o sódio? Ele quer ganhar ou ele quer perder? Ele quer perder. Ele é metal. Ele é metal. Então, ele está querendo perder um elétron. Lembra disso. Ele quer perder um elétron. Gente, metais perdem. Metais perdem. As metais ganham. Tá? Os metais estão à direita, à esquerda, os ametais estão à direita da tabela. E o outro elemento, quem é? O carbono, não é isso? Vou botar o carbono de outra cor. É o carbono. Então, o carbono aqui, ó, ele quer ganhar quantos elétrons? Vai ficar com 8. Quer ganhar quanto? Ele já tem 4. Quer ganhar quanto? 4, né? Então, eu vou colocar assim, ó, menos 4. Quando eu for fazer a troca das cargas, eu vou pegar aqui, ó, essa quantidade de carga e vou jogar para cá. Vou pegar essa quantidade de carga e jogo para cá. Formando a nossa estrutura aí, ó. A nossa estrutura formada vai ser o Na4. Por que 4? Porque veio lá do carbono, tá vendo, ó? Na4 e o carbono aqui é ele mesmo, né? Ó, então, Na4C. Então, nós temos aí a forma molecular Na4C, que corresponde aí à ligação de sódio e carbono. Então, que tipo de ligação eu tenho aqui, gente? É iônica ou é molecular? Eu tenho um metal e uma metal. É iônica ou é molecular? Iônica, justamente. Aqui, ó, é ligação iônica. Né, ó? Que é ligação iônica, tá? Ligação iônica, justamente porque nós temos um metal e um ametal fazendo uma ligação. Tá bom? A última questão aqui. Ó, um elemento pertence ao terceiro período da tabela periódica, forma um hidrogênio, um composto de fórmula H2E, e com sódio, um composto de fórmula Na2E. Na letra A, represente a configuração eletrônica desse elemento, e na letra B, qual a família ele pertence. Gente, se esse elemento, vamos raciocinar, se esse elemento com hidrogênio
se ele com hidrogênio, ele forma ele tem essa molécula, H2E, isso quer dizer o que pra gente? Quer dizer o que pra gente? Que esse 2, ele veio de onde? Ele veio daqui de cima, não é? Ó? Ele veio de cima. E como nós estamos vendo que esse está à direita da molécula, esse é o que? É um ametal. Você já sabe que o hidrogênio também, não esquece disso. Mas esse é um ametal. Então, a carga desse é o que? É 2 menos. Então, quais são os elementos que têm carga 2 menos? São os calcogênios, né? Então, eles querem ganhar 2 elétrons para fechar o octeto. Tem 6, vão ficar com 2, 8. Então, eles querem 2 elétrons para fechar o octeto, não é? Vamos ver a mesma coisa que acontece com o sódio, né? O que ele mostra o sódio ali, né? Com o sódio que ele mostra. Né? Que é o Na2, não é isso? Então, ó, se eu tenho esse elemento Na2E, o raciocínio é o mesmo, né? Oi. Se eu tiver feito a estrutura antes, né? A Sim. estrutura antes, eu preciso fazer essa regrazinha quando for fazer a estrutura molecular? Só se ela for te pedir. Nesse caso aqui, ela não está te pedindo. Ela quer que você faça a representação eletrônica. Você tem que descobrir que elemento é esse. Eu estou tentando mostrar para ti, sem que você use a tabela, que elemento é. Primeiro, ele disse que está no terceiro período. Só que tem vários elementos no terceiro período. Não dá para você decifrar ainda, né? Que elemento é esse. Mas nessa primeira ligação, nós temos uma ligação covalente. Esse hidrogênio ligado com esse elemento E vai ser covalente. Por quê? Porque esse elemento aqui, ó, tá vendo? Ele tá querendo ganhar 2 elétrons. Porque esse 2 que você viu, esse 2 que tá na molécula embaixo, ele veio daqui de cima. Então, mostrou que ele quer ganhar 2 elétrons. Então, ele tá fazendo uma ligação. Cada hidrogênio se liga 2 vezes aí, ó, com esse elemento. Lá na outra, nós temos um metal. Aqui é metal, né, ó. Aqui é metal. E se esse 2 veio daqui de cima, como nós fizemos aqui a relação, né, 2 menos, esse daqui é um metal, né? Então já ficou mais fácil de eu poder encontrar que elemento é esse. Agora eu vou lá no terceiro período. E como eu sei que os elementos que possuem um NOx menos 2, ou seja, que querem ganhar 2 elétrons, são os calcogênios, eu vou na tabela e conto primeiro, segundo, terceiro período. Vou lá para o calcogênio, ó. Eu vou ver que elemento é esse. Esse elemento ele é o enxofre, né, ó. Esse elemento vai ser o nosso amigo enxofre, que eu vou colocar de verde aqui, ó. O S, simbologiazinha, né, ó. Então, quando eu faço aí a distribuição dele, o número atômico dele é quanto é? 16. Aí vamos distribuir esse 16. Vamos distribuir. Só para terminar aí, vocês poderem descansar. Então, vamos distribuir. 1S2, 2S2, 2P6, né? Já tem 10, não é isso, ó? 3S2, 3P4, não é isso, ó? 3P4. Aqui é a camada de valência, tá? Onde no terceiro período e na família 6. Por quê? Porque é 2 mais 4, né? Não, ó. Então tem 6 elétrons. Se tem 6 elétrons, para 8 falta quanto? Falta 2. Por isso que eu tenho carga aqui, ó, negativa, ó. 2 menos, né? Isso daqui é o NOx do elemento, ó. 2 menos. Consequentemente, a letra B vai dizer o quê? Que é quem? Que é um calcogênio, né? A letra B diz isso pra gente, é um calcogênio. Esse calcogênio é quem? É o enxofre. E acabou a questão, tá? E acabou a questão. Se eu perguntar, se a ligação deles, quem é iônico, quem é covalente? É iônica com a formação com hidrogênio, né? Aliás, com sódio, perdão, que é um metal. E a com hidrogênio é como se fosse a molécula de água, né? Só que agora com a presença do enxofre. E aí acabou a nossa revisão para a prova, tá? Nossa revisão para a prova. Estude por esse material que eu fiz, ó. Eu vou mandar ele para vocês, já acabei de falar isso. Vou mandar ele para vocês, vai estar no sala de aula, tá? Peguem, refaçam, tenham novas ideias. Vejam também aí a questão no livro, né? As questões do livro, treinem. O que é treino? Gente, química é treinar. Química é treino, tá? Se você treina, você vai ter sucesso, ok? E até a próxima aula, gente, tá? Agradeço a presença de todos, tá? E a gente se vê por aí, se Deus quiser. Tá bom?